Bom, pessoal, nessa videoaula de hoje a ideia é demonstrar como a gente vai instalar o banco de dados Firebird ah, e também como a gente usa uma das ferramentas de administração para manipular ah, os dados com o Firebird. Uma das ferramentas mais simples é o IBO Console, tá? Ah, Optei por utilizar o Firebird nos projetos aí justamente por ser um banco de dados bastante simples, bem pequeno, não vai demandar muita uso de muito processamento, nada disso, e também por ser bastante utilizado e também ser gratuito, tá? Então todos os arquivos que a gente vai precisar estão aqui, nessa pastinha. Então vocês baixem o instalador o Firebird, pode instalar ele onde que é o que a gente vai precisar. Também baixa o IBO Console, que a gente depois vai utilizar também. Também o Firebird tutorial de instalação e também o do IBO Console, que tem o PDF ali explicando passo a passo se alguém tiver uh, dúvidas. Estou utilizando aqui uma máquina virtual para pegar uma máquina que não tem nada disso instalado. Na minha máquina real já tenho então isso. O Firebird você simplesmente extraia, pode ser extrair aqui, pronto. O segredo disso tudo está explicado também lá no PDF, mas aqui então de forma bem simples. Processo padrão de instalação Windows. Ok, avançar, aceito, seguinte. Por enquanto é tudo a padrão, vejam que não estou mudando nada. Seguinte, aqui nessa tela, marquem essa opção aqui, ó, copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta do sistema. Isso garante maior compatibilidade com os sistemas depois, tá? Então é a única coisa que a gente marca fora do padrão. Seguinte, e instalar. Com esse processo terminado, eu já vou ter aqui, ó, iniciar o serviço do Firebird agora, deixa marcado. Isso aqui pode, after instalação, quer ler o arquivo de novidades e coisa. Se eu não quero ler nada disso, deixa desmarcado, mas deixa marcado iniciar o serviço. Eu dou um concluir e pronto. Vejam que o arquivo tem 6.8 KB, então é muito pequeno, não dá nem 7 MB. Para ver se ele está instalado certinho, eu posso abrir aqui o painel de controle do Windows. Aqui em categoria eu vou colocar ícones pequenos. Aqui vai aparecer o ícone do Firebird Server Manager. Veja aqui, ó, o serviço do Firebird está rodando. Então, com isso, minha máquina já tem o servidor Firebird instalado. Outro arquivo que eu baixei é o IBA Console. Esse aqui vocês vão fazer aqui também. Extrair aqui. O IBA Console, ele não tem instalador. O aplicativo é esse aqui. Ele vai abrir diretamente. Então, eu sugiro vocês fazer aqui, ó, botão direito no enviar para a área de trabalho. Que daí fica aqui, ó, mais fácil de acessar. Na primeira execução, ele vai vir assim, sem nada. E é por isso até porque eu instalei aqui na máquina virtual para vocês verem como faz. Eu vou dar um duplo clique aqui em servers, porque eu posso manipular o servidor local aqui ou remotos, como eu tenho na minha máquina real, por exemplo, vários outros servidores. No exemplo nosso nas aulas, é na nossa máquina local. Na descrição eu vou colocar aqui que é a minha máquina local, o username sysdba, que é o usuário padrão administrador do Firebird. Isso também encontra-se explicado lá no PDF. E a senha masterkill, tudo minúsculo, tá? Então, vou abrir aqui o PDF, a Firebird, aqui, ó. Toda essa parte que eu expliquei. Vejam aqui, ó, lembrar de marcar essa biblioteca. Fechou. Firebird. Então eu vou para o IBO Console, ó. Duplo clique aqui. Vai abrir essa tela. Verifique essa opção local se está marcado, que a gente fez.
Em username digite sysdba, aqui, e em password a senha do usuário padrão masterkey, tá? Então é o que a gente fez também aqui na nossa máquina. Então vou aqui dar um OK. Essa tela vai ficar verde aqui. E com isso agora a gente já consegue trabalhar a questão da base de dados tudo certinho, tá? Essa questão da base de dados agora se encontra aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou voltar aqui na minha aula do dia 28, na aula 14. Modelo IR e scripts da base de dados. Vocês vão baixar os dois arquivos, o create SQL e o modelo IR da nossa base de dados. Eu agora vou fechar minha máquina virtual aqui. Vou para minha máquina real aqui, porque eu já vou abrir o meu IBA Console. Vejam aqui. Pronto. Toda vez que eu vou abrir a minha máquina local, aqui, eu já tenho os bases de dados criados, mas no nosso exemplo ela vai partir do zero. Vocês vão baixar aqueles dois arquivos, pessoal, dentro da pasta sistemas, como nós já aprendemos nesses dias. Eu tenho aqui ela na unidade, no D, sistemas, aula 2020. Eu criei uma pasta para o meu projeto, como a gente fez todos da aula, os exercícios, a fórmula, lembra? Então eu vou ter um controle de frequência que vai ser o nosso sistema. Aqui dentro vocês criam uma pasta chamada projeto e aqui vocês sabem o create e o modelar. Nós vamos fazer esse projeto em aula, que vai consistir aqui no... Deixa eu abrir o modelar para vocês verem. Que ele vai ter 4 tabelas bem simples, cadastro de cidades, cadastro de eventos, cadastro de pessoas e frequência. Vocês vão ver que o que a gente faz? Isso ali é um controle de frequência, onde eu vou cadastrar depois um evento, por exemplo, palestra e tal, ou congresso não sei o que. Eu vou cadastrar as pessoas e quando elas vêm eu vou cadastrar a frequência e a partir disso a gente vai poder depois tirar um monte de relatórios, um monte de coisas, tá? Então, é um sistema até aplicável e que vai servir também como objeto de estudo aqui em aula. Então, esse modelo IR que a gente vai criar. E o Create, se vocês abrirem aqui, dá para abrir com bloco de notas, ele nada mais tem que as instruções de criação da base de dados, para vocês não precisarem criar isso manualmente. Como eu faço isso agora? Então, eu vou aqui no meu IBA Console, que a gente criou antes, eu vou em botão direito, criar banco de dados. Aqui agora, ele não tem aqui, eu vou ter que, a sugestão, eu vou aqui na pasta que eu quero, controle de frequência, eu já vou criar minha pasta app, porque a base de dados é interessante ela vir junto com o executável, então eu vou criar o meu banco aqui dentro. Vou aqui em cima, copio esse endereço, vou colar ele aqui. Vejam lá. E aqui atrás agora o nome do arquivo que eu vou chamar BD banco de dados, né? Frequência, sem acento, sem nada, BD frequência.fdb, que é o padrão. BD frequência.fdb. Extensão FDB é um padrão ali para a base de dados do Firebird. E aqui embaixo eu vou dar um nome para ela. Meu projeto frequência. Controle de frequência, algo assim. Ok. Se eu der esse comando, eu já vou ter aqui a minha estrutura do banco criada. E se vocês forem aqui, ó, ele já vai ter o arquivo. O banco de dados Firebird ele mantém toda a estrutura dos dados, tudo em um único arquivo, bem diferente, por exemplo, do PostgreSQL, do MySQL, que espalham isso em vários arquivos. Tá? Então, é uma facilidade de manuseio. Só que aqui não tem nada de tabelas, não tem nada dentro, correto? Então, o que eu vou agora? Seleciono aqui, eu vou aqui em cima em SQL, que é onde a gente instrui, coloca
nossas instruções SQL. Eu posso colar o bloco de notas aqui ou ir aqui, ó, carregar um script SQL. Que eu faço, então, é só localizar ele agora na nossa pastinha que a gente salvou lá, né? Sistemas, aula 2020, controle de frequência, projeto, o Create aqui. Vou dar um abrir. Veja que ele criou a estrutura aqui. Para executar, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Executar sentença. Executou, posso fechar. Agora, se eu clicar aqui em tabelas, já aparecem todas as tabelas. Se eu clicar, por exemplo, na tabela a pessoa, ela me mostra já os campos. Dados, aqui ainda não tem nenhum dado salvo, né? Tá tudo aqui. Mas toda a minha estrutura de banco de dados está pronta. E agora, tipo, eu já parto para trabalhar agora no meu projeto, ou em Delphi, ou em PHP, ou em Java, não importa o que. Então, a criação do banco de dados está pronta. Então, é aqui que a gente consegue trabalhar isso. Amanhã vou fechar o IBO Console. Vejam que a estrutura está aqui. Abrindo o IBO Console de novo, ele já abre assim. Vou dar um duplo clique em local server, ele mantém o usuário. A senha eu tenho que digitar, master kill. Ele abre os meus bancos que eu tenho, só dou um duplo clique em projeto frequência. Então eu consigo alterar, mexer na estrutura, nas regras, nos campos, tranquilamente, tá? Então é assim que eu uso o gerenciador do IBO Console. O IBO Console faz a mesma coisa, por exemplo, que o PHP-MyAdmin faz lá no MySQL, que é onde eu manipulo os dados. Ou também o design lá, que a gente também pode utilizar no MySQL. Aqui, uma das sugestões é o IBO Console. Vocês viram que nem precisa instalar, ele é super leve, bem de boa para a gente trabalhar. E com isso a gente termina o banco de dados e podemos agora nos atracar com o projeto Delphi para nossa atividade do projeto de frequência, tá certo?